Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Chegamos para mais um episódio do Talking Techs. Hoje a gente tem uma pessoa que dispensa comentários, maiores apresentações. Basta falar, o Ti vai apresentar a nossa ilustre convidada, mas basta falar que é professor de Direito Tributário na Faculdade de Direito da USP, na FGV São Paulo também. Um cara que é um professor muito, muito querido de todos nós, do mundo do Tax. Então a gente vai ter um bate-papo super bacana aqui sobre carreira, sobre gestão de escritório de advocacia, e ele geriu um escritório um pouquinho grande durante muito tempo. Então, por favor. Bom, pessoal, a gente está muito feliz de ter o professor Roberto Quiroga Mosqueira aqui conosco. Por coincidência, Vini, talvez a primeira vez que seja um professor de nós dois aqui. Sim. E que está nos dando aula agora, né? Sim. Em duas instituições diferentes. Sim. Então, para a gente, de fato, uma alegria. Alguns desencontros, professor, da sua agenda muito corrida, mas a gente agradece muito que você tenha... que você possa ter encontrado um tempinho para falar conosco. E antes de passar a palavra para o professor Roberto e pedir as primeiras considerações e perguntas, assim, a gente ressalva que, claro, nosso Talking Techs, a temporada é a reforma tributária, mas acho que não tem como ter o Quiroga aqui e a gente não alongar um pouco o bate-papo sobre carreira, sobre gestão, sobre a experiência no Matos Filho, sobre experiência na academia, sobre os desafios com relação a negócios. Então a gente pede licença para falar um pouco mais sobre esse tema, e se der tempo no final a gente fala um pouquinho sobre os serviços financeiros, a reforma tributária, os impactos, que era inicialmente o tema que tínhamos pensado aqui. Professor, obrigado pelo convite, pela aceitação, por estar aqui conosco. A gente queria que você pudesse começar a falar um pouco, começar pelo começo da sua carreira no Matos Filho, da sua ascensão no direito tributário. A gente sabe que você começou lá na época do Matos Filho Sochodolski, que não era nem Matos Filho. Então você tem mais tempo de Matos Filho que o Matos Filho. A Glaucia brinca, ela diz, eu tenho mais tempo de Matos Filho que o Matos Filho, o senhor mais ainda. Então conta um pouco pra gente, se puder começar falando da sua carreira, os desafios, e a gente vai batendo bola aqui, vai ser um prazer. Um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Wealth and Family, uma academy de gestão patrimonial desenvolvido exclusivamente para famílias de alta renda, que possuem ali um patrimônio que demanda, precisa de uma gestão profissional. Então, se você é advogado, contador, assessor financeiro, executivo ou mesmo integrante de uma família empresária, do agronegócio, por exemplo, tenha certeza que a Wealth Family é para você. É isso, pessoal. Se vocês têm necessidade de se especializar a atender famílias de alta renda de uma forma prática, eu convido a todos a seguir o Instagram do Wealth Family, wealth.family, e saber as novidades lá com eles. Eles sempre publicam conteúdo de muita qualidade e a gente confia muito no trabalho de excelência dos nossos parceiros da Wealth Family. Ok, gente. Obrigado aí pelo convite. Foi um prazer aqui poder estar com vocês. O Thiago e o Vinícius aí, a respeito enfim, falasse um pouco sobre profissão, né, sobre carreira, sobre docência, sobre advocacia, né, e falar um pouquinho também sobre reforma tributária. Bem, eu começo sempre falando da minha história por um detalhe, porque às vezes muitas pessoas acham que a advocacia, para você ser um advogado, você ter sucesso profissional e etc., você precisa vir de uma família abastada, né? Uma família que tradicional. E eventualmente tradicional, que já tem 3 ou 4 advogados na família. O meu caso foi bem específico. Meus pais eram imigrantes. Meu pai é um imigrante espanhol, que veio na década de 50. Minha mãe também, só que minha mãe veio da Argentina. E na verdade, eram duas pessoas que não tinham uma educação formal, né? Pessoas que praticamente não tinham uma educação formal de escola, de primário, etc. Vieram para o Brasil para, enfim, atividades aqui em áreas bem simples, né? E dessa relação, né, nasceu uma família, eu entre eles tenho 5 irmãos. Olha aí. E, na verdade, eu fui o primeiro da minha família a ter curso superior. Apesar de eu ser o caçula, os meus irmãos acabaram não se formando inicialmente, só depois, mais tarde, eles desistiram da faculdade.
E eu fui o primeiro filho com curso superior, da família toda, né? O que, de uma certa forma, mostra, né, gente, o poder da educação, né? Sim. Você, vindo de uma família que não tem qualquer tradição na área do direito, conseguir você se formar e, a partir daí, você criar um grupo familiar que também possa ter crescido, né? Então, hoje, meus filhos são advogados, né? Minha esposa é advogada, tenho já irmãos que depois se formaram em direito depois que eu me formei. Que legal. Então, assim, eu acho que isso é bom. Eu sempre falo isso porque muita gente acha que precisa ser filho de advogado, filho de desembargador ou uma família tradicional, e não. Cada um de nós vai ter a nossa história. Isso não quer dizer que quem tem não seja também um caminho muito bom, mas mostrar que as profissões elas se dão de uma forma muito abrangente, né, ampla. Qualquer um de nós pode estar numa profissão aí de vanguarda, etc. E para isso o que é importante? A formação. Na verdade, a educação. A educação transforma realmente famílias, transforma pessoas, e para mim foi muito especial. Legal. E eu, na verdade, fui fazer direito de uma forma muito casual, né? Meu pai era maître de um restaurante em São Paulo, meus pais eram separados, e aí eu fui lá pedir dinheiro para me fazer a inscrição na FUVEST, e ele me perguntou, né, o que você vai fazer? Eu falei, pai, vou fazer engenharia. Por quê? Porque meu irmão, naquele início, tinha começado engenharia, mas acabou não se formando, e aí ele falou, não, faz direito, eu atendo aqui muitos advogados importantes. E aí me levou para dentro do restaurante, onde tinha 2 advogados, e eles começaram a falar. Aí eu decidi sair de lá e fiz o vestibular para direito. Né? E, na verdade, me lembro até, fiz a FUVEST, acabei não entrando na São Francisco. Não fiz PUC, não sei porquê, eu acho que eu não conhecia muito como era as faculdades, e fiz Mackenzie. E aí entrei no Mackenzie, fui muito feliz. Foram 5 anos, assim, muito felizes. Não sou um daqueles frustrados por não ter entrado na São Francisco, né? Normalmente a gente, às vezes, fica chateado, mas eu me dei muito bem, adorei a faculdade. E lá na faculdade foi que eu comecei a mexer com direito tributário. Eu fui monitor de um professor, que era o Bernardo Ribeiro de Moraes. Sim. E também fui monitor de um professor de civil, Álvaro Vilaça Azevedo. O Vilaça dava na USP, dava no Mackenzie. E aí eu comecei um pouco também a minha vida acadêmica como monitor. E aí no 2º, 3º ano eu entrei no Matos Filho para fazer pesquisa. Como disse o Tiago, era o Matos Filho e Suchodolski. E eu ficava 4 horas pesquisando o Código Tributário Nacional. O Ari Osvaldo queria fazer uma pequena apostila, ele era professor na GV, e ele queria fazer uma apostila de método case. Então ele falou, olha, pega os casos aí da STJ, que era a revista que a gente tinha sobre o Supremo, e aí você faz um pouco a pesquisa. Eu fiz a pesquisa de vários casos e fiz uma apostila sobre método case. E aí foi que eu comecei a trabalhar no Matos Filho. Logo depois, isso com 21 anos, portanto eu estou lá há 43 anos, estou com 64, comecei com 21, fazendo pesquisa. Depois eu fui fazer estágio no fórum, estágio na área civil, ia para distrital, interior, etc. E quando eu me formei, o Ari Osvaldo me chamou para ser advogado. Né? Então você chegou a sair? Eu cheguei a eu nunca cheguei a sair do Matos Filho. Teve um período em que eu deixei de fazer a pesquisa com a Ari e fui trabalhar numa empresa chamada Duratex, do Grupo Itaú. Então eu fazia Matos Filho à tarde, a Duratex fazia um pedaço e passei a faculdade para a noite. Então aí eu acabei tendo dois lugares de trabalho, mas eu acabei nunca saindo do Matos Filho. Entendi. E aí foi quando eu me formei, o Ari falou, você quer começar a advocacia? E eu falei, claro, né, quero. E aí foi que eu comecei isso em 1984, me formei em 84, começou em 85, eu entrei em 82 como estagiário, e aí fiz uma carreira até agora, que depois a gente pode falar um pouquinho mais. Então, foi basicamente esse início da minha carreira, né? O Matos Filho foi em 82, no Matos Filho e Suchodolski, e aí eu fiquei 10 anos, e em 92 teve uma cisão, e nós criamos o atual Matos Filho, Veiga Filho, Marre Júnior e Quiroga Advogados. Então, e quando aconteceu isso, eu tinha 31 anos, foi em 1992. Eu também era o caçula dos 4, porque o Ari já tinha mais ou menos 20 anos na minha frente, o Otávio tinha uns 18 e o Marre tinha 15.
Então eu fui o caçula. Então nós começamos lá em 92 e hoje estamos fazendo aí 33 anos desse novo escritório. Mais ou menos assim, só para começar, dar um esquenta para vocês, para falar de carreira, mas posso falar bastante coisa a mais. Que legal, professor. A gente já volta a falar de carreira, eu tenho muita curiosidade de saber um pouco mais da sua trajetória no Matos Filho, mas agora falando especificamente de docência, né? O Thiago comentou, a gente está tendo aula com o senhor em diferentes instituições. Eu tive o privilégio no primeiro semestre ter aula com o professor Quiroga e com o professor Paulo Aires também, uma disciplina de interdisciplinariedade direito tributário, bem interessante. Mas como que surgiu, professor, o seu interesse pela docência, assim? Eventualmente, você olhava para os seus professores no Mackenzie, para o Bernardo Ribeiro de Moraes, e falava assim, um dia eu quero dar aula que nem esse cara. Ou se foi, a gente já escutou aqui também, não, eu precisava dar aula, não era uma escolha, eu precisava dar aula, às vezes, ali para fechar as contas, né? Hoje em dia, talvez a gente, infelizmente, não tenha mais tanto isso assim no mundo do Tex, né? Mas, enfim, se o senhor puder falar assim, como despertou seu interesse pela docência? Na verdade, a docência eu comecei ainda quando eu estava no ensino médio, porque era mais ou menos isso, eu precisava de uma graninha a mais. Legal. E eu era bom em exatas. E aí eu comecei a dar aula particular de matemática. Então eu começava a dar aula de particular de matemática justamente para ganhar um dinheirinho a mais, né? Na época, como eu falei para vocês, meus pais eram separados, tinham uma complicação familiar, e eu dava aula de matemática. Eu me lembro que na época eu estudava no Colégio Bandeirantes, que é um colégio prestigiado aqui em São Paulo, e aí eu colocava no Estadão lá um anúncio dizendo aluno Bandeirantes, que matemática e tal. E aí chovia, na época telefone, né? Chovia pedidos para dar aula de matemática. Aí eu dei um período de aula de matemática. Aí, como eu falei para vocês, quando eu entrei na faculdade, eu fui logo ser monitor, tanto do Vilaça quanto do Bernardo Ribeiro de Moraes. E aí eu já gostei, né? Eu vi que eu gostava disso, mas eu precisava de grana. Então, assim, eu precisava trabalhar, eu precisava ter um salário. E no começo, isso daí, claro, era mais uma vocação do que propriamente alguma coisa que eu queria seguir uma carreira acadêmica. No início eu não tinha isso. Quando eu comecei no Matos Filho, como estagiário e depois como advogado, era realmente para ganhar o meu salário e ter a minha vida independente. Mas aí o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer pesquisa com a Ari, um dia faltou um professor na GV e eu comecei a dar umas aulas substitutivas desse professor. E aí, não sei porquê, não me recordo mais a origem, mas aí em 88 me veio um convite para dar aula na FMU, na Faculdade de Ciências Contábeis, Legislação Tributária. Não tive dúvida, naquela época não precisava mestrado, não precisava nada. Comecei a dar aula na FMU para contador sobre direito tributário. Né? E eu pegava algumas substitutivas também na GV. Isso já com a advocacia junto, né? Então foi tudo meio casual. E aí justamente em 89 surge a grande oportunidade de dar aula na GV. Né? Então me convidam e me contratam CLT, eu fiquei super feliz. Né? Claro que o salário não era tão grande, mas era importante nas minhas economias. Aí eu comecei a dar aula na GV em 89, então comecei na FMU em 88, e em 89 eu comecei na Faculdade de Administração. Então a minha experiência na FMU foi boa porque eu dava aula para administradores. E dei aula durante 20 anos para administradores na EASP, né, que é a Escola de Administração de Empresas. E aí todo mundo me pergunta, Vinícius, assim, como que você consegue compatibilizar? Né? Muita gente fala assim, poxa, aula, gestor do Matos Filho, pai, né, todo mundo de coisa, família, aula à noite, como você consegue compatibilizar? Brasília, julgamentos. E eu falo o seguinte, só tem um jeito, gente, vocês, todo mundo me pergunta isso, organização, ser um pouco metódico. Eu não acredito nisso, né? Eu sou virginiano e dizem que eu tenho ascendência em virgem, então normalmente os virginianos parecem que são muito metódicos. Eu também não acredito nisso. Eu não acredito, mas eu consigo. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu acordo muito cedo e eu durmo, obviamente, um pouco mais tarde e eu concentro as minhas aulas o quê? Ou no período da manhã, das 7h30 até as 9 horas, e eu dou aula à noite, né? Das 8 às 9h30, às vezes das 9h30 até as 11h15. Então, toda a tarde, todo o período de trabalho fica para o escritório, eu ficava para o escritório. Então,
eu conseguia lidar com isso. Então, a área acadêmica aconteceu isso. E aí eu fui aprendendo a dar aula, né? Muita gente diz que eu tenho uma didática boa e etc., mas isso foi experiência. Então, na verdade, eu estou dando aula há 37 anos. E para dizer para vocês, são 37 anos ininterruptos. O que quer dizer isso? Legal. Eu não parei um semestre. Se você me perguntar assim, não é que porque minha história foi o seguinte, eu entrei na GV, estou na GV até hoje, então, portanto, eu estou há 37 anos na GV. Aí eu entrei na PUC. O Roque Carrasa foi meu orientador, eu fiz o mestrado na PUC, o doutorado na PUC. O Roque me convidou também para dar aula na PUC. Eu prestei um concurso na PUC, entrei na PUC, e eu fiquei lá há 17 anos. E aí o que aconteceu? Um dia eu estava num clube med, eu estava na piscina e estava o professor Chueri na piscina com as crianças. A gente tinha crianças pequenas. Aí ele me falou, olha, abriu um concurso lá na USP para auxiliar de ensino, não era nem professor, auxiliar de ensino. Você não quer prestar? Aí eu falei, Chueri, você tá louco, já tô na GV, já tô na PUC, nem pensa que eu vou prestar, né? Aí eu fui para o quarto, falei com a Solange, com a minha esposa, falei, pô, o Chueri falou que tem um concurso lá na USP de auxiliar de ensino, não é nem professor e tal. O que você acha? Ela falou, faz, com uma condição. Se você passar, você tem que sair de uma ou da GV ou da PUC. Aí de noite no jantar eu encontrei o Chueri e falei, Chueri, eu vou prestar. Que legal. E aí eu prestei, entrei na USP em 2015 e na verdade já estou há 20 anos lá. Então a minha história foi essa, foi FMU, depois EASP, né? Desculpa, GV, depois PUC, e aí eu saí da PUC, o Roque Carrasa ficou muito bravo comigo, e eu fiquei na USP. E eu estou há 37 anos. Então, assim, o que eu posso te falar, Vini? Dá para compatibilizar, é um esforço pessoal, né? Agora, uma coisa que eu também sempre falei, quando fui professor, quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, eu quero ser um professor, mas que os alunos gostem da aula. Porque a coisa pior que tem, eu acho que vocês sabem, é quando você fala assim, foi o tal fulano, foi teu professor, ele fala, putz, foi, aquilo é uma horrível, uma desgraça, né? Ou seja, você ser professor e as pessoas olharem para você assim e verem um professor que não agrada, eu falei, não, isso eu não quero. Sim. Então eu vi que eu agradava logo de início, eu melhorei, fiz alguns cursos de didática. Então foi isso, assim, eu realmente digo, dá para você compatibilizar, você tem que ser organizado, né? Às vezes compatibilizar isso, aulas bem de manhã ou bem à tarde, né? Que você consegue. Então, assim, tem um monte de gente que me pergunta isso e eu falo, olha, é besteira. Falar, mas como que eu vou captar clientes? Como que eu vou trabalhar se eu tenho que dar aula? Dá para fazer tudo. Ontem mesmo, eu dei aula na São Francisco à noite, cheguei de Brasília, estava no CARF, dei aula ontem. Hoje de manhã, por sinal, não dei aula porque é aperoada, então hoje não deu para dar aula, mas eu dou aula ou muito cedinho ou muito tarde. Então, assim, docência dá para compatibilizar, não é uma coisa impossível, mas tem que ser organizado, tem que ser metódico. Só compartilhando uma questão interessante, no primeiro semestre, a gente teve, como eu disse, a disciplina lá, né, com os professores Queiroga e Paulo Aires, e aí teve uma aula lá da relação do direito tributário com a economia. O professor Queiroga tinha os dados da arrecadação de cada tributo na mente. Ele começou a escrever assim, e a gente, como é que ele tem isso de cor? Acho que o Tadeu Puretz, né, fez a pergunta, e o professor falou, não, é que eu falo tanto disso que aí acaba saindo naturalmente. Então, muito, muito legal. E tem uma coisa também que você fala de, assim, quando a dar aula, né? Eu nunca estudei para dar aula, depois eu fiz alguns cursos na GV, a GV dava alguns cursos para professores, mas eu aprendi uma coisa muito legal de dar aula num livro do Goffredo Teles, que é Folha Dobrada, é um livro em que é a biografia dele, eu até sugiro para quem quiser ler. E lá tem um capítulo que ele fala, o que é dar aula, né? O Goffredo Teles foi um professor muito querido na São Francisco, e ele vai falar o seguinte, olha, o que eu preciso para dar uma boa aula e ser um bom professor? Ele fala 3 coisas. Primeiro, conhecimento do assunto, você precisa conhecer do assunto. Simplicidade na exposição. E terceiro, amor pelos alunos. Isso aí. Né? E acho que é isso que é verdade. Assim, se você não tem... Claro, se você não tem conhecimento, você não consegue ensinar, né? Ao mesmo tempo, se você é um cara muito erudito, muito complicado, que não consegue traduzir aquilo que você está ensinando,
Claro que é uma aula muito boa, né? Nós temos professores muito bons, mas a simplicidade é uma coisa muito importante para você ensinar. E o terceiro é gostar, né? Se você está lá meio forçado, né? Aquele recalcado que chega lá, quer bater nos alunos, quer reprovar todo mundo, né? Aí realmente é difícil. Então, o amor pelos alunos eu acho que é o terceiro requisito mais importante. Então, dar aula é uma vocação, é servir mesmo, né? E é você servir o aluno, é você procurar educar, por isso que é uma coisa que eu gosto muito, eu me sinto muito bem numa sala de aula. Maravilha, professor. E engraçado, para a gente fechar esse assunto, que hoje em alguns escritórios ou no mercado em geral, não é tão bem visto você querer uma carreira acadêmica. Você vai perder tempo no mestrado, você vai perder tempo no doutorado e estudando, e isso não vai agregar em nada, porque estão se discutindo divagações, você tem que estar aqui trabalhando e bilando, e etc. E a gente vê aqui que talvez não, né? Talvez com responsabilidade e comprometimento você consiga fazer tudo isso. E ninguém vai dizer que o professor Quiroga não teve uma carreira bem sucedida no Matos Filho, né? Então... Mas você sabe que isso também tá mudando um pouco. Então, por exemplo, o que acontece? Nos grandes escritórios, e mesmo nos médios escritórios, tinha aquilo de fazer LLM, né? Então, LLM, nossa, podia ir, você te contratava do LLM, que é o mestrado nos Estados Unidos. Aí você falava, vou fazer mestrado na São Francisco, cara feia, né? Então, isso mudou, isso está mudando, que bom. Né? Isso está mudando porque as pessoas percebem. O LLM o que é? Se você perguntar, você já viu alguém que foi reprovado em LLM? Pergunta para ver se alguém foi reprovado em LLM. Eu não conheço, nunca foi reprovado, né? Ou seja, o que é o LLM? O LLM é um curso de especialização. Na verdade é isso. Eu diria que o mestrado no Brasil é muito mais forte do que um LLM. É claro que o LLM é outra coisa, é uma experiência que você tem de falar inglês, uma experiência de vida. Eventualmente, se depois você vai trabalhar num escritório americano ou um escritório inglês... Claro, isso que é a diferença. Agora, em termos de conteúdo, eu diria que um mestrado no Brasil, uma especialização no Brasil, é muito melhor do que um LLM. Agora, uma boa instituição. mas tem áreas que precisam de LLM, IPO, quem faz IPO, quem faz M&A. Não, você vai aprender algumas coisas, muito poucas coisas que você vai utilizar aqui. O mais importante é a experiência de vida que você tem lá no exterior. Né? Maravilha. Passando para a experiência no escritório, professor, você mencionou que era o caçula ali dos sócios fundadores, né? Mas apesar de ser caçula, você teve o privilégio de ser convidado para ser um naming partner ali, você colocou seu nome na placa, e sei que você talvez não imaginasse que o Matos Filho virasse o que o Matos Filho é, mas o Matos Filho já era um escritório relativamente bem consolidado no mercado quando teve a saída de vocês, né? Conta um pouco como foi a experiência de abrir um escritório com outros 4 advogados, 3 ou 4 advogados? 3. Outros 3 advogados muito mais experientes. O próprio Dr. Ari já era uma grande referência. Como é que você se sentiu quando eles fizeram o convite? Como é que foi tirar o principal sócio do Matos Filho para trazer ele para o Matos Filho de novo? Por que ele foi com vocês? O que é que você acha que ele viu? Quais foram as características que fizeram você e também, assim, o que é que você viu naquelas pessoas para pensar, nossa, essa turma aí eu quero construir uma carreira, construir uma vida junto, quero ser sócio, vejo um alinhamento de valores, porque, pô, é mais importante às vezes do que um alinhamento com a esposa, é um alinhamento com o sócio, né? O Vini é meu sócio aqui nesse projeto, às vezes não aguento mais falar com ele o dia todo no WhatsApp. Eu imagino que a sociedade é brincadeira. Eu imagino que a sociedade seja um alinhamento de valores muito importante. Você tem que ter visto lá com eles para sair e montar essa empreitada. Como é que foi o sentimento na época? Então, foi muito curioso, Thiago. Na verdade, foi assim. Eu sempre tive uma facilidade de lidar com clientes, né? Ou seja, muita gente fala assim, o Quiroga é uma pessoa, né, um rainmaker, né? Uma pessoa que consegue ter os seus clientes, ou seja... Isso, na verdade, eu digo que é um pouquinho do que eu recebi do meu pai. Por quê? Meu pai, como eu disse, era um garçom, era um maître de restaurante. E, portanto, ele servia as pessoas. Ele tinha uma... Claro, ele nunca me falou, olha, o que é servir um cliente, né?
Mas eu fiquei a vida inteira vendo meu pai, né? Uhum. Falar de restaurante, como atender cliente, como fazer a melhor comida. Então, acho que aquilo me trouxe uma coisa muito importante de atendimento de cliente, né? De você saber que você tem que servir, que você tem que atender bem. E basicamente acho que isso, eu sempre falo isso, né? São as nossas competências comportamentais. A gente é muito preocupado com as nossas competências técnicas, mas a gente esquece um pouquinho as nossas competências comportamentais. Sem dúvida. E de uma certa forma meu pai me passou isso. Eu acho que o exemplo dele... Minha mãe também era uma mulher muito ligada à justiça, a princípios, briguenta. Ela era corintiana, eu sou palmeirense, mas ela era corintiana. A gente ia assistir os jogos do Corinthians e do Palmeiras. Ela era sagitariana, não acredito nisso, mas já que eu estou falando do signo, ela era sagitariana, ela era muito briguenta, tinha uma mulher de muitos princípios. Então, acho que eu sempre recebi esse exemplo. E eu comecei a advogar, e aí a minha primeira ação que eu peguei foi uma ação de ICMS restaurantes, porque tinha uma tese na época de que a base de cálculo no fornecimento de alimentação em bares não tinha previsão legal, princípio da legalidade. Não tive dúvida. Fui falar com meu pai, me apresento o dono do restaurante. Meu primeiro caso foi um caso para brigar para não pagar ICMS de restaurantes, que foi uma tese na década de 80, vencedora no Supremo e que deu muito dinheiro. Uhum. Aí eu peguei essa primeira tese. Putz, aquilo lá, eu estava no Matos Filho, a gente tinha clientes pequenos, né? E aí, com o Marrei, a gente começou a mexer em tese tributária, Pedro Luciano Marrei. Aí veio o PIS/COFINS de 89, 88, e aí começaram as teses tributárias. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter uma certa facilidade de lidar com clientes. O Marrei já era um sócio 15 anos mais velho, professor da PUC, ele tinha todo um conteúdo que eu também não tinha ainda, era uma jovem, né, de 25 anos, 26 anos. Foi que aí nós começamos a bombar na área de teses. E o Ari tinha saído para ser presidente da CVM. Ele, na verdade, na época foi presidente da CVM e depois ele fez uma comissão de reforma tributária. Aí eu e o Marreia falamos, pô, vamos montar um escritório, né? A gente estava pensando em sair do Matos Filho e Suchodolski. Aí fomos falar com o Ari, e o Ari, na verdade, também quis, naquela época, ter uma mudança, né? E foi aí que surgiu o Matos Filho, Veiga Filho, Marrei Júnior e Quiroga Advogados. A gente acabou fazendo uma cisão que foi muito tranquila, o Beno, uma pessoa excepcional, enfim, mas foi uma saída, claro, sempre com algum tipo de estresse, mas foi uma saída absolutamente correta, assim, e a gente montou o escritório. E realmente aí eles me convidaram, né? Eu falei assim, olha, você também vem como naming partner, e eu, apesar de eu ter 31 anos, eu tinha uma clientela, mas eu tinha essa vocação. Talvez eles viram em mim um potencial importante para isso, né? E aí a gente constituiu, mas sabe uma coisa que você falou, Thiago? O Matos Filho Suchodolski era um escritório de uns 30 advogados. Tá. Mas aí nós saímos e montamos o Matos Filho com 12 advogados. Cada vez que eu penso isso, né, e hoje tem 750, eu falo assim, meu Deus do céu, de onde que a gente tirou tudo isso, né? Mas começou com 12 advogados, a ideia era ser uma boutique, era para ser uma boutique de tributário, financeiro, imobiliário e societário, a gente não queria crescer, começou assim mesmo, mas aí o que foi? Os clientes começaram a nos pedir coisas, e a gente acabou crescendo, indo no ritmo do cliente, e depois se tornou o que foi. Então, a criação do Matos Filho foi isso. E foi uma época interessante, porque era a época da Constituição de 88 também. Então, a gente tinha muitas teses tributárias que a gente podia fazer. Um momento também, depois veio a privatização. Sim. A privatização nos ajudou muito. Né? O mercado financeiro também crescente do Brasil, pelo Ari ter sido presidente da CVM, foi uma coisa importante. Então, eu fui o caçula, né? E de lá para cá, obviamente, o escritório teve um crescimento muito grande, que a gente pode falar, mas foi assim, basicamente o início foi assim. Se você me perguntar, você planejou? Não. Você acha que a gente chegaria onde chegou? Não. Né? Como eu acho que tudo na vida, né? Acho que a grande maioria das pessoas planeja, mas às vezes as coisas acontecem sem qualquer tipo de orçamento, cronologia, né? As coisas elas se põem de uma forma muito fácil. Então foi um pouco assim o início do Matos Filho, né? Que legal, professor. Eu particularmente não sabia que o escritório tinha começado só com 12 pessoas. Hoje a gente vê o tamanho do Matos Filho, né?
E pegando esse gancho, né? Todo mundo sabe que o senhor foi manager partner do Matos Filho durante 10 anos, né? Isso. E todos comentam também no mercado que o senhor foi um tanto quanto paradigmático na estruturação, numa gestão de escritório, né? O senhor foi em Harvard fazer um curso, né? Que hoje muitos advogados fazem, né? Que estão nessa transição também para a gestão. Então, se o senhor puder falar assim desde o seu período de 10 anos como CEO do Matos Filho, a importância desse curso lá nos Estados Unidos, se puder fazer um panorama geral, a gente vai ficar muito satisfeito. Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu sempre fui uma pessoa que teve facilidade com clientes, né? E realmente eu conseguia captar clientela e trazer casos interessantes para o escritório. Claro, eu já era professor, então isso também fazia... E eu sempre fui um empreendedor, assim, eu sempre fui um pouco atirado, né? Eu me lembro que lá com 26 anos, a editora Abril queria fazer um livrinho para vender nas bancas sobre imposto de renda. Igual é nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, quando tem a época da declaração de rendimentos, a Pricewaterhouse, todas essas auditorias soltam um livrinho para como fazer seu imposto de renda. Aí a editora Abril queria fazer um livrinho disso, e eu conheci um jornalista, e o jornalista falou: Quiroga, você não quer fazer comigo? Você fala e eu escrevo numa linguagem jornalística. E aos 25 anos eu lancei meu primeiro livrinho, né, que foi um manual para fazer imposto de renda. Então a gente dizia, olha, como que preenche, como não preenche, e vendeu nas bancas, vendeu não sei quantos, não sei, 30 mil exemplares, porque vendia na banca, né? Era coisa de banca, não era coisa de livraria, né? Então assim, eu sempre me atirava. Com esse livrinho, o que aconteceu? Olha só que interessante. Esse Jorge Zapia, que era o repórter, ele foi trabalhar no Estadão. Aí vieram os planos econômicos. E esse jornalista me convidou para eu ter uma coluna no Estadão. Chamava Suas Dúvidas. Eu respondia dúvidas de leitores que mandavam cartas. E aí meu nome começou a ser conhecido. Então eu sempre fui um rainmaker. E eu sempre acabei no sentido de advogar. Eu gostava de advogar e etc. E eu não gostava da área administrativa. Então, se você me perguntasse assim, o último que era para fazer alguma coisa, eu falava, olha, eu não quero fazer. Quem fazia isso no escritório era o Otávio Shoa. Mas aí o que aconteceu? Aí na década de 90, depois que a gente fez o Matos Filho, já nos anos 2000, eu comecei a perceber, Vini, que não dava para ter um escritório top se você não tivesse uma área administrativa top. Foi meio intuitivo, não foi uma coisa que eu li, que eu aprendi, que alguém me falou. Eu falei assim, olha, não adianta eu ter um baita sócio, um baita advogado que faz um parecer, se aí quando manda nota para os clientes, manda a nota errada, o cliente chia e a gente perde o cliente não pelo parecer, mas pela nota errada. Ou naquela época começou as chamadas cartas de auditoria, a gente fazia um trabalho maravilhoso, aí a carta de auditoria para o cliente ia errada, nossa, ele chiava, a auditoria chiava, então a gente acabava perdendo pelas questões administrativas. Aí eu falei, não, alguma coisa tem que mudar. Aí eu comecei a me interessar por isso. Eu falei assim, olha, a gente tem que ter uma área top na área técnica, jurídica, mas a gente também tem que ter uma área top na área administrativa e financeira. E foi aí que começou o meu interesse pela administração de escritórios. E aí eu comecei a participar de todos os comitês, né, nossos, e a gente organizou um monte de coisa. Então, por exemplo, começamos a ter orçamento, coisa que não existia na época. Começou a ter plano de carreira para advogado, que não existia, né? Por exemplo, nós fomos um dos primeiros escritórios que registramos os advogados na CLT, porque antes não era assim. Advogado não era registrado, eventualmente tinha uma pessoa jurídica, né? Ou como muitos escritórios hoje recebem uma cota, mas nós não, nós falamos assim, ó, nós vamos registrar, e nós começamos a registrar os advogados, isso no finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000. Quantos advogados tinha nessa época no Matos Filho? Devia ter mais ou menos uns 50 já, uns 40, uns 50, né? Isso no finalzinho dos anos, ou 100 advogados, 100 pessoas no total. E a gente começou a seletizar todo mundo. Então eu comecei a formalizar as coisas, né? Então, por exemplo, processos, não processo judicial, mas processos administrativos, olha, como contratar, como fazer a carreira, eu comecei a gostar disso.
E aí foi que eu comecei a ler alguns livros americanos sobre gestão. E aí, em 2009, o escritório era gerido por um comitê de 3 a 5 pessoas. E aí eu comecei a ver que os escritórios americanos tinham um tal de managing partner, né? Managing partner. O meu inglês era péssimo, eu lia bem, mas para falar era horrível. E aí eu falei, o que é o managing partner? E aí eu fui ver que, na verdade, é um CEO. Eu falei, caramba, por que os americanos, os maiores escritórios americanos têm um CEO, os ingleses têm o CEO, os espanhóis têm o CEO, por que no Brasil todo mundo é comitê, né, de 4 ou 5? Porque o comitê não resolve nada, né? O comitê diretivo vai mudar o carpete, não, mas eu não gosto de verde, eu gosto de azul, né? Onde você... Então, falei, caramba, tem que ter alguém que manda. Cachorro com muito dono, morre E aí de fome, aí o Matos Filho, a gente fez uma reunião, tal, falamos disso, começamos a falar, e todos nós nos convencemos que a gente deveria ter um managing partner. E eu fui eleito o primeiro managing partner do Matos Filho, isso em 2009, né? E a gente acabou com o comitê. Então a gente foi... Tudo isso foi acontecendo aos poucos, né? Essa visão de você ter um escritório profissionalmente bem estruturado, né? Foi aí que, em 2009, 2010, a gente também falou o seguinte, caramba, mas o sistema de remuneração de sócios estava criando muita competição, né? Então, um sócio competindo com o outro. Eu ia, por exemplo, num cliente, o sócio já tinha ido nesse cliente. Por quê? Porque a gente tinha um sistema de remuneração que é muito comum no Brasil, né? Se você traz o cliente, você tem um client fee, você ganha 10% a 20%. Se você trabalha no caso, você ganha também um pedaço do negócio. Então, é o sistema Eat What You Kill, né? Então, esse sistema é um sistema muito disseminado no Brasil, já era no passado e continua sendo hoje no Brasil. Mas eu falei, cara, isso daí está criando um problema, está criando uma competição. Comecei a ler alguns livros e eu identifiquei que existia um modelo nos escritórios americanos chamado lockstep. O que era isso? Não existe nenhum incentivo individual, não tem client fee, você não ganha por hora. Todo o dinheiro do escritório entra para o escritório e aí você faz uma avaliação do sócio e você enquadra o sócio numa faixa de renda, numa faixa de remuneração. E todo ano você faz isso, você avalia o sócio pode subir uma faixa, ou pode ficar, ou pode descer. Esse é o modelo lockstep, ou na verdade o modify lockstep, que eles chamam nos Estados Unidos. E aí eu fui atrás, fui estudar isso, fui para a Espanha para ver como que era esse modelo na Espanha, porque o meu espanhol é bem melhor do que o meu inglês. Aí depois eu falei para os meus sócios, olha, nós temos que mudar isso. O Matos Filho não pode mais ficar com o sistema Eat What You Kill, ele tem que mudar para um modelo lockstep. E aí nós fomos para os Estados Unidos, contratamos uma consultoria, que foi a Hildebrand, uma empresa americana, especializada em gestão de escritórios de advocacia, e ela nos propôs o seguinte, olha, façam um modelo, mudem para esse modelo lockstep, que é um modelo de remuneração. Vocês vão ter muito mais colaboração, vocês vão ter muito trabalho coletivo e o escritório vai crescer. Ah, eu não acredito. Aí eu fui lá nos espanhóis, eu fui no Uri Menendez, que é um dos grandes escritórios espanhóis. Eu falei, vocês mudaram? Eles falaram, mudamos, a gente era Eat What You Kill, mudamos para lockstep. E como foi o crescimento? Aí eles falaram, nós crescemos depois que a gente implantou 20% ao ano. Eu não acreditei. Bem, só para vocês terem uma história, para ser mais rápido. Depois de 15 anos que a gente implantou esse modelo no Matos Filho, né? Então nosso modelo era de 2010. Nós estamos fazendo 15 anos. O Matos Filho teve um crescimento em média de 17% ao ano de lá para cá. Porque é um modelo muito colaborativo, né? É um modelo em que você não tem muita competição entre os sócios. Então eu não estou interessado. Veja, chegou um auto de infração, ganhamos lá X milhões, todo mundo se aproveita. Putz, ganhamos um IPO, fizemos 50 IPOs, putz, entrou um monte de dinheiro, todo mundo se aproveita. Mesmo que não seja da área. Não seja da área. Entendi. Então, na verdade, é um modelo muito mais cooperativo. É claro que algumas pessoas não se adaptam a esse modelo e as pessoas saíram do escritório, mas hoje é isso que fez o escritório crescer. Legal. Eu diria o seguinte, na época, para vocês terem uma ideia, Thiago e Vini, em 2010, quando a gente mudou o modelo, o escritório Matos Filho devia ser o 7º, o 8º, aí se a gente pegar entre os 10, a gente estava no 2º tier. Tá. Hoje a gente cresceu, né?
Obviamente, hoje nós somos o maior escritório em termos de número de advogados da América Latina, né? Tirando escritórios de massa, mas assim, basicamente escritórios como os nossos, nós somos hoje o maior da América Latina, né? E nós somos também o maior que divulga faturamento, né? No Brasil a gente não tem esse costume de divulgar. A gente divulga, a gente não sabe como é de faturamento, mas a gente hoje acho que disputa a liderança do mercado brasileiro, junto com outros escritórios, e isso fez a gente crescer muito. Então, na verdade, respondendo a tua pergunta, como que eu entrei nessa área administrativa? Hoje eu posso dizer assim, muito tranquilamente para qualquer um, né? Se você não tem uma área administrativa no mesmo nível de uma área técnica, dificilmente você vai ter um escritório de advocacia de excelência. E onde eu aprendi isso? Nos Estados Unidos, nesse curso que eu fiz lá de uma semana em Harvard, chamado Leadership in Law Firms. É um curso muito famoso e eu tenho recomendado para todo mundo. E todo mundo fala, pô, Quiroga, mas você é muito aberto, por que você recomenda, né? Fica só você. Alguns sócios meus falam assim, mas por que você fica recomendando para os outros? Receita, né? A receita. Porque, na verdade, quanto melhor a gente tiver o mercado jurídico, quanto mais fungível ele for, o que quer dizer isso? Quanto mais as coisas forem parecidas nos grandes escritórios e médios escritórios, melhor para o cliente, melhor para nós, o mercado vai ser muito melhor. Sim, valorizado. Por exemplo, eu ouvi de um advogado espanhol que ele falava, gente, ele fez a seguinte comparação. No Brasil, o mercado jurídico é uma guerrilha, não é uma guerra. Por que ele disse isso? Porque nos Estados Unidos é uma guerra. O que quer dizer? Guerra tem regras. Guerrilha não tem regra. Então aqui cada um faz o que quer, é um mercado muito diversificado. Então quando você tem organização, quando você tem um mercado jurídico organizado, é muito melhor, por exemplo, para cobrar honorário, não tem disputa de honorário, o cliente se sente mais seguro. Então por isso que eu acho que a área administrativa e financeira de um escritório é muito importante. O Matos Filho hoje basicamente tem 4 grandes pilares, né? Uma área financeira, uma área de RH, uma área de marketing e cultura e uma área de tecnologia, né? E os nossos diretores nessas áreas são tão importantes quanto qualquer sócio, ou seja, é muito importante que você dê autoridade para essa área administrativa, né? Chega um sócio e fala o seguinte, não, mas eu quero contratar essa pessoa, eu vou contratar. Não, não, calma aí. Se o RH não der ok, você não vai contratar. Não, mas eu quero fazer tal iniciativa de marketing. Opa, não. Se você não tiver o diretor de marketing dando ok, você não faz. Então, quando você equipara a área técnica e a área administrativa, teu escritório cresce. Ninguém percebe isso, porque ninguém quer gastar. Porque todo mundo vê a área administrativa como custo. E, na verdade, ela tem que ser vista como receita, né? Então, foi isso que mudou e transformou o Matos Filho. E, de uma certa forma, eu acho que é o que os escritórios estão fazendo. Então, hoje eu vejo os escritórios todos crescendo muito. Hoje são quantas pessoas total, professor Matos Hoje Filho? nós somos mais ou menos 1.300. Nós somos 750 advogados. Entre os 750, nós temos 142, 143 sócios. E, portanto, 600 advogados. Nós temos 150 estudantes de direito, o que já dá aí 900, e depois nós devemos ter 400 pessoas na área administrativa. Então, basicamente, é 1.300. E nós temos escritórios no Rio de Janeiro, né, em São Paulo, Campinas e Brasília. Hoje, no Rio, a gente pode dizer que a gente é o maior escritório carioca, né? O escritório hoje tem quase 30 sócios no Rio, e perto de 300 pessoas. Em Brasília também, eu acho que o escritório full service, a gente é o maior escritório hoje. Nós temos 8 sócios e devemos ter perto aí de 150, 200 pessoas. Então o escritório realmente cresceu muito, né? E, por exemplo, Rio de Janeiro, o que aconteceu? A maioria dos grandes advogados cariocas vieram para São Paulo e abandonaram o Rio. E a gente foi para o Rio. Começou lá com 2 sócios, hoje nós estamos com quase 30 sócios. Legal. Brasília da mesma forma, né? É um mercado todo específico, especial. Nós temos 8 sócios lá, então a gente cresceu muito também em Brasília. E Campinas é mais um apoio para São Paulo, mas nós temos também um grupo interessante em Campinas. Que legal. E tem fora do país também, não tem? Nós temos um escritório em Nova York. Nós tínhamos um escritório no Reino Unido, na Inglaterra, físico. Agora a gente não tem mais físico, mas a gente tem todo um trabalho lá de um sócio responsável por isso. Então, em Nova York é só uma sócia hoje, que é uma representação nossa que a gente acha importante, né? Então ficou basicamente isso. Legal, professor.
eu gostaria de dois pontos que me chamam muita atenção no Matos Filho. Você citou aí a área administrativa, etc. Mas o primeiro deles, assim, que eu vejo talvez como diferencial, eu diria 3. Assim, o primeiro é a questão da remuneração dos sócios. Eu não sei se outros escritórios grandes, a concorrência ali, talvez os 4 ou 5 maiores, tem um sistema de remuneração parecido. Você pode me dizer depois que você deve... Não tem. Na verdade, não tem. A gente desconhece isso. Desconhece, né? Perfeito. A primeira característica, então, seria essa. A segunda característica é a transparência. Sim. A coragem de abrir os números. Né? Por que o resto do mercado não tem a coragem de abrir os números? E o terceiro ponto é a questão do pro bono. Uhum. Eu li mais sobre o pro bono do Matos Filho e é realmente, pelo que me parece, totalmente diferente do pro bono dos outros escritórios grandes. Assim. O Matos Filho tem um sócio pro bono que recebe bônus, que ganha dinheiro, que etc. E uma equipe que é pro bono, você vai poder dizer muito melhor que eu, Queiroga, mas eu já li um pouco sobre o assunto e me interessei muito sobre a iniciativa pro bono do escritório. Então, se você puder falar um pouco sobre esses dois pontos, Queiroga, essa questão da transparência e essa questão do pro bono. Voltando ao primeiro item, né, com relação a outros escritórios que adotam o Modify Lockstep. Então, o que acontece? A gente divulgou isso, inclusive, o nosso case virou um case em Harvard. Então, hoje, que legal. se você for procurar no Google, procura lá Harvard Compensation System, Matos Filho, vai aparecer um case em Harvard. O Felipe falou isso, o Felipe Renault, ele colocou lá quando foi para Harvard agora, o querido Felipe, um abraço para ele, falou que estudou o case Matos Filho. Eles dão na Law School, eles dão o nosso case, que é bem legal, que justamente foi essa mudança que a gente fez do Compensation System, né, que é o sistema de remuneração. Então, assim, na verdade, eu até estranho, Thiago, porque outros escritórios não adotaram isso. Porque é incrível, é um modelo excepcional, um modelo que faz crescer, um modelo que faz ter colaboração. Eu diria, no Matos Filho tem competição? Claro que tem, mas é muito, assim, a competição boa, não é aquela competição ruim de um sócio eventualmente querendo pegar o serviço do outro. Então é um modelo excepcional. Mas no Brasil, eu diria, devem ter escritórios que adotaram, não sei se adotaram o mesmo modelo que o nosso, mas eu diria que a quase totalidade não. Ainda são sistemas híbridos, sistemas Iter to Kill, que é um motivo pelo qual os escritórios acabam não crescendo. Existem muitas saídas de sócios porque o modelo viabiliza isso, né? Transparência. Por que na verdade a gente achou que seria importante a transparência? Porque justamente isso é mais ou menos o conceito de feedback. Vou dar um exemplo. Imagina que você está descendo a Imigrantes, aí a elétrica do teu carro para e você não sabe a tua velocidade. Só que você sabe que se você for acima de 120, você vai ser multado. O que você faz? Né? Acabou lá, você não tem mais o velocímetro, você não tem mais nenhum dado. O que você faz? Você olha para o lado e vê os outros carros para você tentar acompanhar a mesma velocidade dos outros. Essa é a ideia. Ou seja, a transparência faz com que você possa fazer benchmark. Olha, se eu estou vendo que o Pinheiro Neto está na frente, eu vou atrás do Pinheiro Neto. Se eu vejo que eu estou na frente do Pinheiro Neto, mas eu estou atrás do Demarest, eu vou atrás do Demarest. Ou seja, os números eles são importantes porque eles fazem com que você estipule metas e você vá atrás dessas metas. E eu, quando implantei isso, eu era o sócio-diretor há 17 anos, foi a primeira vez, nosso primeiro relatório anual. Eu falei, vou colocar o faturamento. Meus sócios brigaram comigo. Não, a gente vai ser sequestrado, não sei o quê. Ideias latinas, né? É verdade, ideias latinas. Sim, não, vou ser sequestrado, vamos saber quanto a gente ganha, não sei o quê. E, na verdade, eu falei, não, vamos publicar por quê? Porque o nosso cliente vai gostar, ele vai falar, poxa, mostra segurança, mostra uma entidade rígida. E eu falei, vai ver os outros publicam também, e aí a gente começa a ter o feedback. Saber o carro do lado se está 120 ou está 130.
Mas eu dei com os burros na água. Por quê? Porque ninguém, Ninguém. até Hoje hoje... eu não sabia que tinha tanto tempo, professor. Não, 17 anos. Eu pensei que era Caramba. coisa de 2, 3 anos Não, atrás. 17 eu sabia que tinha anos. bastante. 17 anos. Coisa É, ninguém e onde que eu copiou. aprendi isso? Você sabe como foi nos Estados Unidos? Então, hoje existe uma revista nos Estados Unidos chamada American Lawyer. Aham. Todo ano ela publica tudo. Ela publica faturamento, lucro por sócio, Sim. faturamento por advogado. E como que foi? Não sei se vocês sabem. Eu soube a história. Foi um repórter Uhum. que queria saber quanto que os sócios dos grandes escritórios americanos ganhavam. Aí ele começou a fazer entrevista. Ele ligava para o escritório e falou, quanto que vocês faturam? Ah, não vou falar. Aí ele falou, não, mas eu já consegui em off quanto fatura do outro. O que ele fez? Ele foi pesquisando. Aham. E aí ele soltou uma pesquisa dizendo, ele fez uma enquete, tudo em off, e fez lá a lista de faturamento dos maiores escritórios americanos. O que aconteceu? Quando saiu a revista, o cara do escritório X falou, não, mas eu faturo mais. Não, o outro, não, mas eu faturo menos. Não, esse escritório não está na minha frente. Aí o que aconteceu? A partir do segundo ano, todo mundo começou a dar Aham. os números corretos para ele. E aí, depois, hoje de 30 anos, você pega American Lawyer, tem tudo. Aham. Eu imaginei que a gente pudesse ter eventualmente isso, mas não, foi um engano, ninguém, até hoje, ninguém. Mas por que é importante, né? Porque, claro, o Matos Filho faturou ano passado 1.700 bi, né? Muitas das coisas que a gente tem, todos os nossos números estão nos relatórios anuais, né? Então, isso é uma coisa de ser transparente mesmo. Então, às vezes a gente é maior do que um próprio cliente nosso, né? Então, em termos de faturamento. Mas isso mostra identidade, isso mostra segurança, mostra a rigidez financeira, e é por isso que a gente não deve parar, a gente deve continuar, e a gente espera que as pessoas... Mas, por exemplo, tem algum escritório aí, para você ver como é a vida, né? Teve um grande escritório que publicou um relatório anual, Uhum. mas ele não publicou o faturamento. Aham. Só que ele publicou quanto que ele investe na lei Rouanet. O que eu fiz? A gente Conta. sabe. Aham. Como diz Chico 4% sobre o imposto de renda, eu fiz a conta ao contrário e cheguei no faturamento do escritório. Então, assim, às vezes a pessoa não percebe, né? Ela publicou a Lei Rouanet. Por intermédio do que ele falou da Lei Rouanet, eu cheguei no faturamento. Entendeu? Muito então, bom, assim, professor. às vezes... O Chico lá do BMA fala que na nossa área, advogado que não sabe matemática, é melhor fazer outra coisa. Né? O professor Queiroga já deu aula de matemática, aí você divulgou lá. Aí eu já sei o faturamento desse escritório que fez o relatório anual. Ele pensa que não sabe, mas como ele fez as coisas, já fera. Então isso é transparência. O pro bono. O pro bono, eu diria, é o meu maior orgulho, eu diria, no escritório. Se você me perguntar qual é o maior orgulho nesses 43 anos que você atuou, foi o pro bono. E como que aconteceu? Eu vou contar a historinha para vocês, não sei se a gente tem tempo. Tem Temos. tempo. Mas que foi o senhor quiser. seguinte, eu fui dar uma aula na PUC para alunos, né, de vestibular, eles tinham entrado e eu fui dar uma aula inaugural. E eles queriam que eu falasse sobre grandes escritórios, né, então sobre o Matos Filho. E na minha frente foi falar o Zé Eduardo Cardoso, que naquela época ele era vereador pelo PT no município de São Paulo. Ele falou na minha frente, aí ele falou, esses grandes escritórios não têm justiça, cobram $250 a hora, meteu o pau nos grandes escritórios. Não sei, acho que não avisaram que eu ia falar depois de grande escritório, eu não conhecia muito bem. Bem, aí ele, como vereador, falou, bem, agora eu tenho que ir para a Câmara, e foi embora, e me deixou lá com o bastão, e eu ia falar sobre grandes escritórios. Bem, eu não me lembro como eu me virei, mas eu falei. Mas eu saí de lá e falei, caramba, o que ele falou é verdade. Eu nunca advoguei para uma pessoa pobre. Né, o Matos Filho, claro, a gente fazia coisas gratuitas, mas era para secretária, Sim. alguma coisa, era uma coisa... Falei, caramba, eu nunca advoguei para uma pessoa que não tem condições de pagar os honorários. Aí, por coincidência, olha só que coincidência, Tiago, eu estava lendo um livro do John Grisham chamado O Advogado, e que justamente fala sobre a tal de advocacia pro bono. Isso foi em 1999. E eu falei, gente, o que é essa advocacia pro bono? Aí, quando eu vi, eu falei, putz, É isso. é isso. Né? Eu falei, caramba, por que nunca no Brasil se falou de pro bono? Claro que os escritórios já faziam coisas gratuitas, mas não se falava de pro bono. E aí o que aconteceu? Eu não tive dúvida. Eu no Matos Filho falei, vamos ter um departamento pro bono no Matos Filho. Vamos fazer advocacia pro bono. E eu chamei a advocacia pro bono.
Visitei algumas entidades do terceiro setor e escolhemos 20 entidades para a gente dar assessoria jurídica. Legal. E fizemos aquilo. O que aconteceu? Aí um dia eu fui no Instituto dos Advogados e falei, olha, advocacia é pro bono. Só que tinha um conselheiro da OAB na plateia, falou, isso é ilícito. Falou, isso é antiético. E abriu um processo contra a minha pessoa e o Matos Filho na OAB por infringência às leis éticas, dizendo que isso era antiético. Cara, eu fiquei desesperado. Eu falei, mas o que eu tenho de antiético aqui? Ele falou, não, você pode captar clientes dessa forma, não sei o quê. Eu falei, não, mas são pessoas pobres, pessoas que não... Como que eu vou captar cliente, né? Eram entidades do terceiro setor. Bem, olha, resumindo, saiu um editorial do Estadão falando sobre pro bono, dizendo que a OAB era retrógrada, porque eles souberam disso. E aí eu fui o convidado para fazer o primeiro provimento da OAB sobre a advocacia pro bono no Brasil. Isso foi em 99. Saiu em 2001. E saiu o primeiro provimento da advocacia pro bono pela OAB de São Paulo, em que permitia-se fazer pro bono para entidades assistenciais, não para pessoas físicas. Sim. Né? Aí eu implantei no Matos Filho, isso em 99, o nosso pro bono. Veio o provimento do OAB. Depois, em anos subsequentes, veio um provimento permitindo também pro bono para pessoa física. E aí, há uns 10 anos atrás, acho que mais, eu falei, eu tenho que mudar o pro bono do Matos Filho. Por quê? Porque o pro bono, o que era? Cada advogado podia fazer pro bono. Né? Ele advogava para o tributário e ele podia fazer umas horas pro bono. Eu falei assim, não, eu tenho que ter advogados só fazendo pro bono. 100% do seu tempo pro bono. área, né? Aí você falou, mas como que vai pagar bônus? Ele vai pagar, o escritório vai pagar e não vai receber nada? Não teve isso. Fizemos o chamado 100% pro bono. Então, hoje no Matos Filho, nós temos 10 advogados, 100% do seu tempo só fazendo pro bono. Os outros advogados, em média, 20 horas por ano fazendo pro bono. E a gente, na verdade, tem mais ou menos 20 mil horas ano de pro bono no Matos Filho. Né? E uma sócia dedicada ao pro bono. E que você falou, hoje o sócio ganha igual qualquer outro, o advogado que trabalha pro bono ganha bônus igual qualquer outro advogado. A hora dele é como se fosse hora bilada. Então a gente fez o 100% pro bono e hoje é um sucesso no Matos Filho. E a nossa ideia qual é? Fazer 3% do nosso faturamento, ideia é de fazer pro bono. Então, foi uma evolução bárbara. É o maior orgulho que eu tenho. Se você me perguntar qual é o maior orgulho que eu tenho, é o nosso departamento pro bono. E a gente tem ganho prêmios aí maravilhosos. Eu mesmo, por exemplo, fiz várias sustentações orais na área criminal. Eu fiz audiência de custódia, eu fazendo pro bono, audiência de custódia. Fiz fiz sustentação oral para habeas corpus, para liberar pessoas que foram presas eventualmente por algum motivo. E hoje a gente trabalha muito com a Defensoria Pública de São Paulo, fazendo casos de comunidade LGBT, violência doméstica, refugiados, né, e equidade racial. Então é um grupo bem. Nós temos hoje mais ou menos 20 mil horas anos de pro bono no Matos Filho. É bem legal. Que legal, professor. Não sabia desses dados, né? Bem interessantes mesmo. Meus parabéns por isso, né? Tem que ser feito a consignação aqui. Chegando já quase no nosso final, professor, se o senhor puder agora fazer um link entre a advocacia, e especificamente a tributária, com a reforma tributária, assim, o que o professor Roberto Quiroga, o que o advogado Roberto Quiroga acha em relação ao potencial retorno, e aqui, claro, para a advocacia tributária com a reforma, né, a gente tem escutado bastante que não vai faltar trabalho, assim, mas se o senhor puder falar qual a sua expectativa para a advocacia tributária em relação à reforma, o trabalho vai aumentar, ou então, sei lá, vai ter que estudar muito mais, mas a remuneração vai ser menor porque o cliente vai estar mais apertado com aumento de carga, um exemplo. Então, se o senhor puder fazer esse link. Não, vamos lá. Eu, na verdade, sempre fui muito cético com relação a uma reforma tributária. Não do que eu não quisesse, mas que eu achava que era muito difícil o Brasil conseguir fazer uma reforma. Mas aí quando eu comecei a ver todo o trabalho que o CECIF fez lá naquela época, principalmente, né, dos professores da GV, o próprio Bernard Api, né, dessa associação, eu falei, caramba, aqui me parece que tem alguma coisa que deve sair, né?
E realmente, assim, eu acho o seguinte, se você pergunta, tem muitos professores que são contrários à reforma tributária. Eu tenho várias críticas à reforma. A minha maior preocupação sempre foi o comitê gestor. Se você me perguntar assim, qual é a minha maior preocupação da reforma, sempre foi o comitê gestor. Até conversei isso com o Bernardo Api, quando a gente começou a falar de reforma. Mas, enfim, ela saiu. Eu acho que foi bom, a gente vai ter aí um imposto sobre consumo diferente, uma tributação sobre consumo diferente. Então, eu acho que é uma realidade que é boa. Acho que a gente cresceu, a gente evoluiu, né? Agora, o que mostra, Vini? Eu acho que é importante, o Thiago também, e para qualquer um pouco da minha experiência de 43 anos como advogado e professor na área tributária. O que eu acho? Eu acho que cada vez mais a nossa vida profissional de tributarista, ela vai ser uma vida com temas mais sofisticados. O que eu quero dizer? Vamos falar de decadência? Decadência é uma matéria que já passou. Ou seja, por isso que é muito importante a nossa capacitação, né? Quando eu vejo vocês fazendo mestrado e doutorado, eu falo como é importante isso, né? Porque a gente precisa se capacitar. Porque os temas vão ficar mais complexos. A vida humana vai ficar mais complexa. E, portanto, a norma jurídica vai ficar mais complexa e vai depender de pessoas mais capacitadas para solucionar os problemas, né? Então, acho que a reforma tributária, eu acho que ela trouxe isso, ela trouxe uma complexidade no bom sentido, né? Que vai aprimorar a nossa profissão. Então, eu tenho dito aos meus advogados do escritório, nós temos, assim, e a gente já viu, a gente já está vendo um acréscimo de trabalho bastante relevante. E eu não tenho dúvida que isso vai gerar. Agora, não vai ser um trabalho físico, eu acho. Vai ser um trabalho mais complexo, um trabalho mais sofisticado, um trabalho de mais qualidade. Por isso que vão precisar de advogados mais bem qualificados e mais bem capacitados, né? E olha o volume, né, de temas que a gente tem, né? Vocês me pediram até para falar um pouquinho de sistema financeiro, né, de serviços financeiros. Depois a gente pode terminar eventualmente com alguma pergunta sobre isso. Mas eu acho que a reforma tributária, para o profissional tributarista, não é que trouxe mais trabalho, é que tudo está mais complexo no mundo. Vou te dar um exemplo. Eu me lembro que quando saiu a privatização da Telebrás, a gente foi advogado da Embratel, na época, e eu falava, nossa, eu vou lá e vou destroçar, eu sei tributário. Eu falei, gente, os caras vão me adorar. Cheguei lá, eu não sabia nada de telefonia. Para entender o que era tráfego sainte, tráfego entrante, eu recebi uma porrada, porque eu não sabia nada. Era mais importante saber o business do negócio, né? O business do cliente, do que saber a tributação. Aí, depois de um ano que eu conheci entender telefonia, aí eu fui ler unir o Leco-CRE, né? E aí eu consegui dar uma assessoria adequada. Então é mais ou menos isso que eu estou te falando. Veja, não é tanto a gente saber a Lei Complementar 214, a Emenda Constitucional 132, os regulamentos que vão sair. É a gente entender o business do cliente para colocar a norma tributária adequada ao business do cliente. Então, eu diria o seguinte, para nós tributaristas, não tenho dúvida, o volume de trabalho vai ser enorme, as discussões vão ser imensas, não acho que vai simplificar, ao contrário, vai se tornar mais complexo, né? Mas é um complexo bom. Não é aquele complexo porque tem 27 legislações diferentes, entendeu? A gente vai ter que saber o seguinte, o que é, por exemplo, imposto seletivo? O que é uma prejudicialidade à saúde e ao meio ambiente? O que é isso, né? Que produto é prejudicial? Qual o nível de prejudicialidade? Qual o nível de extrafiscalidade ou arrecadação que a gente vai ter nesse tributo? São discussões mais complexas, né? Por isso que eu estou muito animado. Eu acho que em termos acadêmicos, em termos intelectuais, nós tivemos um incremento muito grande. Que legal. Maravilha. Maravilha, assim professor. Esperamos, né? Eu poderia até fazer alguma pergunta aqui. Eu estava dando uma colada sobre os serviços financeiros, mas acho que eu tenho uma pergunta mais legal para fazer do que essa, professor. Que é... Estávamos falando aqui nos bastidores um pouco sobre a sua carreira e sobre a organização do Matos Filho e o processo tanto da remuneração dos sócios, como você disse, como também o processo da saída dos sócios.
Então a gente gostaria de terminar aqui um pouco o nosso bate-papo Com chave de ouro. Né? com chave de ouro. Porque o mercado está falando sobre a saída do Quiroga do Matos Filho, né? O Matos Filho, para quem não sabe, o professor Quiroga vai poder nos dizer com mais detalhes aqui, ele tem uma espécie de uma cláusula de saída compulsória dos sócios aos 65 anos, né? E quem milita na advocacia tributária já ouviu alguém falando, o Quiroga não vai sair, o Quiroga não vai sair do Matos Filho, vão dar um jeito de fazer o Quiroga não sair, porque ele é muito importante, etc e tal. E eu imagino que você leve muito a sério essa regra e que você já tenha planos para a sua carreira daqui para frente. Mas se você puder contar um pouco, agora nesse nosso finalzinho, por que é importante essa saída, o que é que você planeja para o futuro e como é que foi aceitar internamente um lugar que você está há 40 e tantos anos, que você não vai mais fazer parte? Se você puder fechar um pouco, amarrando essa história, a gente vai ficar muito satisfeito. Ele já nos confidenciou aqui antes quem criou a regra, né? Por isso que a regra... Você quem criou a regra. Por favor, professor. Não, acho que é legal terminar com isso daí. Na verdade é o seguinte, por que é importante você ter um turnover num escritório como o nosso, do tamanho do nosso, com a representatividade do nosso? Porque isso dá solidez ao escritório. Claro, o nome do Quiroga é importante, reputacionalmente é importante, claro, as pessoas ligam o nome dele ao Matos Filho, claro, mas o Matos Filho é muito maior que o Quiroga, entendeu? Ou seja, isso a gente implantou muito lá no Matos Filho durante esses últimos 15 anos. Não tem ninguém que seja maior do que a instituição. É isso que a gente falou. Ou seja, claro que eu sou importante, Vou sair, pode criar algum tipo de estresse? Pode. Mas depois de 2 meses não vai acontecer nada. Né? Por quê? Porque a gente crê que o Matos Filho criou, assim como outros escritórios. Veja, um Pinheiro Neto, gente. Sai um sócio do Pinheiro Neto, abala o Pinheiro Neto? Não abala. Então, assim, é um pouco isso que se criou, de que, essa pessoa é importante. Claro, claro que eu sei o tamanho da minha importância. Mas veja, num escritório com 750 advogados que faturam 1,7 bilhão, a minha saída vai ser uma saída como qualquer outra. E é importante, Tiago, para dar identidade ao escritório e autonomia. E eu, sendo o último fundador, eu diria que a gente cumpre um grande ciclo e uma coisa que a gente queria, que era? Dar perenidade ao Matos Filho. Então, assim, não vai dar dor de barriga, pode dar, eventualmente, uma dorzinha, uma cólica, mas depois de um bom remédio, as coisas saram rápido. Então, assim, eu estou falando muito sinceramente. Eu acho que hoje o tamanho do Matos Filho, como de qualquer outro escritório que eu citei, e é assim nos Estados Unidos, né? Quando você forma uma instituição, você deixou de ter um lugar individual. Agora, claro, um escritório boutique, se sai um sócio importante, claro que vai fazer. Agora, num escritório como o nosso, vai dar um estrezinho, vai dar um probleminha assim, mas não vai acontecer nada. Então, estou muito tranquilo com a minha saída. E o que é a saída? Primeiro, é claro que eu sempre serei fundador do Matos Filho, eu sempre estarei ligado ao Matos Filho, né? Mas o que eu saio? Eu saio da sociedade mesmo, deixo de ganhar as coisas da sociedade, enfim, continuo como sócio fundador, continuo no nome do escritório, mas eu não participo mais dos lucros do escritório, de nada do escritório, né? Claro, vou continuar participando da questão institucional, sempre que necessário, o escritório, porque eu sou um fundador, eu estou no naming part, né? Então eu vou atuar naquilo que for institucional, que eles precisarem de mim, etc. E os meus planos, quais são, Tiago? Eu não quero parar, obviamente, com 65 anos. A minha ideia qual é? Eu até falo, eu vou ter uma biblioteca minha, eu nem estou chamando de escritório, onde eu vou querer ver se eu consigo uma carreira de parecer. Você vai falar, como que você consegue? Eu sou um advogado, sou mais advogado que um jurista, eu diria, né? Claro que eu sou professor, mas eu sou mais advogado que um jurista. Então eu quero ver se eu consigo fazer uma carreira de parecer e eventualmente pegar alguns casos especiais para cuidar. É isso. Continuar eventualmente estar ligado à instituição Matos Filho, obviamente, como fundador, numa questão institucional, mas é fazer uma carreira de parecerista. Eu acho que é isso que eu desejo, né?
E poder curtir aí os meus próximos anos aí de uma forma mais tranquila. Mas eu estou muito em paz, sabe? Não estou sentindo inveja, não estou sentindo ciúme, não estou sentindo perda, sabe? Eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu estou saindo, deixando um escritório maravilhoso. Hoje a nossa gestão do escritório é o Pedro Dias também, cuidando do escritório de uma forma magistral. O escritório está super bem. Então, assim, estou saindo muito tranquilo, né? E estou feliz. E vamos ver se eu consigo fazer essa carreira de parecerista, que é o que eu pretendo. Vamos pensar nisso. Que legal. A docência vai continuar, né, professor? Claro, a docência eu continua. na condição Que de bom. aluno, né, Exato. não de advogado, mas de filho, eu fico mais feliz que aí vai ter mais tempo para o professor Quiroga, a docência- para incomodar. A data da docência é 75 anos, então eu tenho mais 10 anos de docência. Ótimo. Maravilha. E antes de nós terminarmos, um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Wealth & Family, uma academy de gestão patrimonial desenvolvido exclusivamente para famílias de alta renda, que possuem ali um patrimônio que demanda, né, precisa de uma gestão profissional. Então, se você é advogado, contador, assessor financeiro, executivo ou mesmo integrante de uma família empresária, do agronegócio, por exemplo, tenha certeza que a Wealth & Family é para você. É isso, pessoal. Se vocês têm necessidade de se especializar a atender famílias de alta renda de uma forma prática, eu convido a todos a seguir o Instagram do Wealth & Family, wealth.family, e saber as novidades lá com eles. Eles sempre publicam conteúdo de muita qualidade e a gente confia muito no trabalho de excelência dos nossos parceiros da Wealth & Family. Me Estaremos perdoe lá, os então. amigos do Matos Filho, né? Exato. Mas aí eu sou aluno. Vocês perderam, não nós. É, eu né? sou aluno. Mas, professor, infelizmente a gente está chegando no final. Muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Foi ótimo, maravilhoso. O tempo passou super rápido. Obrigado por compartilhar conosco tantas informações. Eu, particularmente, não sabia de muitas delas. Agora a gente concluiu com chave de ouro, o senhor confidenciando para nós aqui os seus planos, né? Então, claramente tem participação da Solange, sua esposa, nisso também, né? Tem que ser uma decisão tomada a dois, claro. Todos aqui somos casados, sabemos muito bem disso. Então, muito, muito obrigado mesmo. Eu sei muito bem quanto o tempo do senhor é corrido, de modo que a gente fica muito contente do senhor ter vindo aqui conosco. Sem dúvida. Fica claro como as suas características pessoais, em alguma medida, refletem no escritório. Com né? certeza. E eu chamaria a atenção para a transparência. Muita gente não diria aqui com tanta clareza Sim. o que é que se pretende fazer, o que é que vai, de que caminho, gostaria de causar um suspense, ou algo do tipo, alguém com porte que o senhor tem no mercado. Até nesse momento a didática se faz presente, né? Sem Incrível dúvida. isso. E a transparência que é talvez um reflexo que o escritório tenha na sua pessoa, é de fato como você pareceu ser aqui. Então, não, a transparência da divulgação do faturamento e você na transparência da divulgação da sua vida. Isso pra gente foi muito legal Muito. ver. Então, eu realmente fiquei... Já sabia, mas de outras fontes e de conversas nossas, mas fico muito surpreso positivamente e feliz de ver que num ambiente como nosso podcast teve o privilégio de saber tanta coisa. Quem sabe o mercado agora não fica mais falando, porque o professor Quiroga não vai sair do mais filha, né? Olha isso. Ele falou lá no Talking Text. Se ele falou que vai sair, pô, isso seria uma fama maior pra gente, tá vendo? Mas, professor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, gente, parabéns aí pelo podcast, super sucesso. E quem sabe a gente marca uma outra vez para falar aí sim de reforma do sistema financeiro, né? Se der tempo. Sempre bem-vindo, professor. Mas parabéns, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço. Valeu, pessoal.